te juro amor, mas te juro pinga. Seja bem-vindo ao Mini Cozinha. Eu tô aqui do lado de uma pessoa que eu admiro muito, um dos maiores contadores de história do YouTube. Na minha opinião, o melhor, meu amigo. Meu amigo Molusco. Salve, Mini. Como é que você tá, cara? Porra, bem, né? Bem. Melhor agora aqui, né? Pô, tamo junto, cara. Porra, felicidade, irmão. Tô feliz que ele voltou a produzir um conteúdo sensacional que eu sou fã. Agora é o Sardolaria, não é? Sardolaria. Contando as histórias ali em formato mais podcast. Na verdade ele começou como um podcast intimista e irrelevante do Molusco. Sardolaria, episódio 15. Edição especial Expo Sardola 2019, Uruguai. Mais conhecido como A Ida dos que Não Foram, mané. Tem o link no encarte, eu vou deixar aqui pra vocês acompanharem, do canal dele também, pra vocês verem. Mas basicamente é ele se dando mal e contando toda a história de perder um voo no primeiro dia, perder no segundo. Que pariu, mano. Aí, que prejuízo, hein? Me fez ver que a vida minha não tá tão mal assim, eu tava triste. Aí eu te vi ali, eu falei, cara, eu fiquei menos triste, de verdade. Eu sou uma referência. Ó, hoje a gente vai fazer um drink, é um drink bem fácil, nossos ingredientes estão todos à mão aqui, ó. Vamos começar com o gelo, vou fazer no modo junk, né? Pra quem enfrentou a caipereta, isso aqui vai ser feijão com arroz, né? Tamo junto. Ó, vou botar algumas pedrinhas de gelo, uns raminhos de alecrim, vou roubar mais um aqui, ó. Na gente não, que o Mini tá no shape, né, mano? Tô começando, né? Desenvolvendo. Que alegria. Ó, raminho de alecrim, bota meio na mão mesmo, não tem muito mistério, eu acho que é isso. Vamos lá. Nossa, jurupinga, conhece jurupinga? Conheço. Já bebeu? Não. Nunca bebeu uma jurupinga? Não, mas conheço a marca, tô ligado. Então, ó, por favor, tenha as honras. Assim? Não te juro amor, mas te juro pinga, Molusco. Gostoso pra caralho. Cara, isso aí mudou minha vida lá atrás. Foi tipo assim, uma bebida que eu falei, nossa, isso é perfeito, é um drink da hora. Pô, que foda. O que é exatamente isso? É um vinho branco licoroso doce, pelo menos na época que eu conheci a marca, é assim que eles se apresentavam. E, mano, 14% de graduação alcoólica, bem levinha ali, uma paradinha soft. Fazer um drink aqui, por exemplo... 14%? Dá uns 14%. Bem Bom, soft. Vamos usar aqui 4 mini jurupinguinhas, que equivale a uns 150, 200 ml, vai. 200 ml. A gente vai pegar aqui agora uns gomos de tangerina. Opa. E tu, Molusco, onde você é nascido e criado? Aqui no Rio mesmo? Cara, eu sou carioca. Na verdade, eu cresci em Sulacite. Sulacap? Também conhecido como Sulacap. Sulacap é um bairro muito interessante, velho, porque ninguém conhece. E Conheço. Sulacap significa Sul América Capitalizações, você sabia? Caraca. É um terreno da Sul América Caraca! que lotearam a porra toda e chamaram de Sulacap. Que história, hein? Só que a parada é meio... tem um planejamento, assim, um quarteirão de casa, uma quadra sei lá, uma praça. Aí um outro quarteirão de casa, outra praça. Então ele é todo mapeado assim. Rola um planejamento. Pô, é maneiraço. Aqui, ó, a gente tá adicionando uma lata de soda. Soda? Soda. Putz, é soda, velho. Olha que não tá. Vamos botar um pouquinho mais de gelo. E cara, não tem muito mistério, né? Eu também já não sou muito de fazer firula, então a intenção aqui é beber algo gostoso e E tu refrescante. arremessou a tangerina aqui dentro, né? Eu meio que dei uma espremida na mão, grosseiramente, é isso. Entendi. É porque eu preciso que ela solte um pouco do suco, ó. A gente pode bater aqui, ó, só pra ela soltar de leve. A tangerina é uma fruta muito maneira, né, cara? 2 gominhos por copo. Gelo acabou, mas eu volto em um segundo mais. Opa. Enquanto isso, eu vou trocar uma ideia aqui com vocês. Vai lá no canal Mundo Molusco, tá rolando ali Sardolaria, que é uma espécie de podcast misturado com vlog, é onde eu conto um pouco da minha intimidade. Agora eu sou pai, molusquinha, 7 meses, coisa fofa, mano. Coisa fofa. Caralho, é um reator de fofura até dormindo, brother. Qual o assunto, Molusco? Porra, molusquinha. Pô, que graça, né, mano? Ser pai é bom demais. Caralho, é bom demais, mano. Eu tô igual um bobo, velho. Olha pra ela e falo assim, cara, como pode, né, bicho? Minha melhor criação, assim, de longe, mano. Sem dúvidas. E aproveita, porque daqui a pouco ela começa a falar, se expressar, e quanto mais bem você criar, mais ela vai saber fazer isso, e mais ela vai te trazer dores de cabeça por isso. A filha tá com 7, meu amigo. É cada pergunta que tu fala, não é possível. O que estão dando pra essas crianças, mano? Bom, vamos dar uma mexidinha aqui de leve. Agora é só a gente basicamente servir o nosso drink. Eu vou pedir pra você me ajudar com o nome, Molusco.
Isso aqui é o Titanic. Isso aqui pode ser água que Jurupinga não bebe? Água pedra de passarinho? Aí, ó. Um brinde a nós, meu amigo. Muito bom ter você aqui. Porra, menino, eu que agradeço, mané. Sério mesmo. Gosto pra caralho de você, né? Tá com saudade de tu, você viu? Pô, saudade mesmo, cara. Tem que fazer nosso encontro pelo menos 2, 3 vezes no ano, assim. Eu, tu, Macana, também, que tá aqui filmando essa. Macana, câmera. Porra. Vamos lá. Na minha opinião, fica bem refrescante uma paradinha pra esse verão, sol e tal. De levinho. Fui, né? Boa, porra. Meus amigos da Jurupinga mandaram aqui pra você um super presente em meu nome. Puta que pariu, o kit. Molusco. O boné parece até o meu, cara. Lembra, né? Lembra mesmo. O tamanho é esse mesmo, velho. Copos da Jurupinga, baralho da Jurupinga, porta-copos da Jurupinga. Não te juro amor, mas te juro pinga. Tem um inflável aqui, aquele inflávelzinho ali. E aqui, cara, é a parte do ouro. Puta Isso que aqui pariu, é olha que o bonito. néctar dos néctares. E é claro, tem a bolsa também, bolsa ecológica aí pra esse verão, né? Carregar as coisas. Valeu, Jurupinga. Pô, isso aí é um carinho. Obrigado, valeu. Jurupinga. Irado, muito bonito, cara. Belo kit. E, cara, eu vou experimentar de verdade, porque assim, eu já tinha escutado, mas eu não tinha tomado. Pô, é gostosinho pra caralho, hein? É uma bebida bem soft, cara. Eu acho que ela é versátil, combina com várias outras bebidas, misturas, coisas. Combina com soda, Sprite, combina com leite condensado. Eu vou fazer pro próximo convidado, né? Nosso amigo Márcio Macana. Eu vou preparar a Jurupinga colada com abacaxi, aquela Que coisinha foda. bem, pô, da hora. Próximo episódio, quando sair, vai estar disponível aqui também no nosso iCard. E agora vamos de bate-papo, Molusco. Cara, pra mim é um prazer, uma honra te receber. Tu é um amigo assim de sempre. Sempre te tive como um cara muito bom. Produz há quanto tempo já no YouTube, cara? Cara, eu tô quase com 10 anos de YouTube. Eu já produzi 60 histórias mais ou menos. Muita coisa. Pra quem consegue perceber as etapas que tem pra construir uma história, é bastante coisa, velho. Não é chegar igual um vlog, sei lá, que fala do dia a dia, liga a câmera e... É porque quando você conta uma história, na verdade, você tem que pensar como contar essa história, né, bicho? Então, Calma aí, deixa eu contar então essa história melhor. Eu lembro uma vez que eu te entrevistei, você me falou a melhor coisa pra se curtir assim um momento relaxante é o Inception do bicho. Porra, velho. Que é aquela coisa infinita. Então eu lembrei de trazer aqui pra Você gente. sabe que não se chama bis à toa, né? É porque é uma competição de quem come a caixa mais rápido no mundo. Sério? Nossa. Então assim, dá um puta trabalho, uma história minha tem a média de 30 páginas de roteiro, velho. E aí pra você escrever, você pode contar essa história de, sei lá, 500 formas diferentes. Como é que você conta essa história? Sim, a própria narrativa, tu tem um universo próprio nas tuas histórias, né? Aquela coisa meio... Tu criou tuas linguagens, a Gota, por exemplo, que acompanha todas, os personagens que se repetem, tem bordões, Delfina, por amar-te, mas sim por odiar-te. Isso, exatamente. Porra, cara. E isso, uma verdade, é que tem um pouco de verdade nessa maneira de contar a história, porque meus amigos eram um pouco assim, então eu bebo muito nessa fonte. A história tem um fundo de verdade também, porque normalmente eu conto coisas que aconteceram. Às vezes a história tem pedaços de coisas que aconteceram em situações diferentes, mas eu junto pra Então história... tem um pouco do Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento. Tem um pouco. Ok. Como é que você vai contar essa história? Vai ser aquela coisa simples ou você pode dar vida, beleza? Pra quem ouvir vai ficar interessado e querer saber mais. E é a sensação que a gente tem. Qual é o próximo capítulo do Molusco, mano? Exatamente. E por quê? Porque eu tento fugir um pouco da história ser previsível, né? Porque normalmente a vida não tem essa previsibilidade. Então assim, as merdas quando acontecem na história, elas são possíveis de acontecer na vida real, porque até, de fato, elas aconteceram comigo na vida real. O interessante é que outras pessoas acessam a história e às vezes entram em contato e falam assim, caralho, Molusco, aconteceu a mesma parada comigo. É algo do cotidiano das pessoas. O outro mandou uma mensagem falando assim, caralho, Molusco, o pneu do meu carro furou em frente a uma borracharia de madrugada, igualzinho contigo. Eu falei, caralho, é porque isso é possível. E aí é isso, cara, eu tô com 60 histórias lá no canal. Eu agora tô com uma filha de 7 meses, que é uma coisa mais foda que já me aconteceu, é realmente muito do caralho. E aí meu tempo pra pensar na história ficou complicado. Não Sabe? tem mais como você parar por 5 horas e falar, vou ser criativo. Agora do nada rola uma galinha pintadinha no meio, né? Exatamente, rola um Pocoyo. E aí, mano, caralho, Pocoyo, por sinal, é muito maneiro, velho. Não sei se você já viu Pocoyo, mas é muito Já vi, mas não curti muito não. Eu gosto mais da Luna, cara. É. Só que as crianças começam a perguntar muito. Muito.
vamos pro Pocoyo mesmo. Aí por conta disso, nessa dinâmica, eu falei, cara, vou montar um podcast. Porque podcast a galera tá ouvindo, porque o Spotify agora tá com podcast, então assim, virou um boom o podcast. E eu queria fazer uma coisa mais dinâmica, que eu pudesse lançar semanalmente. Eu falei, cara, se eu tiver que contar uma história do jeito que eu conto e tal, eu não vou conseguir fazer um por semana. Senão eu já estaria fazendo, né? Eu falei, cara, vai ser minha vida. É um pouco do que eu tenho, com que as Mas coisas eu acho que eu lembro. perfeito, porque todo aquele outro detalhe a gente faz na nossa imaginação e já funciona, porque a gente já tem o universo ali definido. Sim. E não deixa de ter história, porque quando no Sardolaria vira uma história, acaba Perfeito. virando. Vira um conto, sim, É, o pô, conto da perda do avião, pelo menos. Exato, aquilo é uma história, é um conto. Talvez ele não tenha um acabamento que tivesse Do Molos Contos. do Molos Contos, mas, porra, pra quem quer ouvir uma história, ele tá ali. Só que ele tá ali misturado com o meu presente, com o lance da Molusquinha chorar, interromper o podcast, e eu falar, dá licença que eu tenho que trocar uma fralda. É o formato que fica possível pra hoje em dia, né? Você tem que adaptar a realidade. Tem uma outra parada, e você acaba tendo que se adaptar a esse formato, porque até então eu não parava pra pensar em criar conteúdo nessa dinâmica. Aí de repente eu falei, cara, vou criar nessa dinâmica. Aí agora eu tô tentando ver se eu consigo fazer uma coisa ainda mais constante, porque eu não tô conseguindo manter o ritmo de uma semana, mas meu objetivo é botar tipo de 2 em 2 dias um conteúdo, nem que eu diminua o tempo. Perfeito. Sabe, pra poder ficar sempre na coisa do radar. O meu navio tá sempre piscando ali no Perfeito. radar da galera. Tem que ter, você não pode ficar aí no esquecimento, por assim dizer, né? Senão tu entra no triângulo da bermuda, some, sacou? Aí tu Aconteceu. fica tipo 3 meses sumido, aí tu Eu passei aparece. por isso, cara. Eu resolvi cortar conteúdo por um mês mais ou menos, e quando eu voltei eu falei, gente, tô aqui. Não, Gente, aí tu voltei. aparece as pessoas e fala, caralho, o Mini tá vivo. Aí tu começa a ter uns comentários desses, sacou? Pô, Mini, achei que tu tivesse se isolado na minha pau, sacou? Não, o meu eu ainda mudei minha cara completamente. Então o pessoal fala, é ele mesmo? É muita complicação. Prazer novamente ter você aqui. Eu queria te fazer algumas perguntas desse novo projeto que tu lançou, que eu já sou fã só de saber que ele tá existindo, como foi criado, como feito ali. Fala um pouco mais do teu catarse, do teu livro. Então, eu me vi, tipo, 10 anos depois de ter criado essas histórias, falei que assim, cara, eu olhei pra trás e falei que assim, e aí? Tô com 60 histórias na mão, cara, como é que eu faço pra desdobrar isso? Porque a mídia do YouTube, eu acho que é o seguinte, eu não posso ser refém do YouTube. Perfeito. Então o conteúdo nosso, o conteúdo de qualquer gerador de conteúdo, ele tem que se permitir se desdobrar em outras mídias. Como eu conto história, eu falei que assim, cara, eu tô com 60 histórias, bicho, tá na hora de lançar um livro, sacou? Só que eu não tinha a menor ideia de como começar isso. Aí eu conheci o Lobo, que é um editor, cara, que era de uma editora muito foda, que era Barba Negra, e o cara especializado em produção principalmente mais underground, porém com acabamento gráfico sempre muito foda. Apresentei o projeto do Molusco pra ele já conhecia o conteúdo, e bicho, o cara chegou e falou, vamos lançar um livro. E eu tenho um amigo que é um ilustrador do caralho, que é o Leandro Assis, cara. Foi meu amigo lá na Conspira e tal. Que era roteirista, agora é só ilustrador. Que o cara, bicho, abraçou o universo do Molusco e falou que assim, meu irmão, eu vou desenhar Molusco pra caralho. Ele desenhou o Molusco pra caralho. Ele deu cara pros personagens, deu cara tanto pro cartoon quanto pro desenho um pouco mais elaborado. Sim. Criou a atmosfera, o cara soube traduzir em imagem muito bem o que é o Molusco. Até porque tu já tem tua linguagem própria em escrita, agora tu tem também em imagem, né? Em imagem. Em foto, em ilustração, em imaginação. E ficou tão bom, cara, que eu já penso que o próximo passo é transformar isso num desenho animado, sacou? Mas pra chegar nisso, a gente acabou montando uma editora, que é a Molus Comics. O pontapé inicial da Molus Comics foi o livro do Molusco, que, cara, foi foda porque o Catarse tava ali, o objetivo era 50 mil. A gente terminou o Catarse com quase 80, com 79 de porrada. Bateu umas metas estendidas, então a gente aumentou o livro que ia ter 270 páginas, passou a ter 320. A gente conseguiu botar uma pintura lateral metálica e vai ter um dicionário do molusquês para iniciados. Maneiro. Sabe, com todas as palavras Sardola, que eu uso. glé. Vai estar a parada toda lá. E expressões também. Viver, dançar pelado em cima da Kombi, o que significa, sabe? Porque se mata de trabalhar tem mais que morrer. Essas coisas assim estão lá nesse dicionário. E esse livro vai ter uma história em quadrinho, 16 páginas, se não me engano, e vai ter também um álbum de figurinha, brother. Então, e detalhe, o livro vai ter uma lixa na lombada para tu acender fósforo. Então, assim... É um livro útil. É um livro útil. E aí foi um sucesso a parada do livro, e foi legal porque a galera participou, então todo mundo que contribuiu na pré-venda do livro vai ter o nome impresso no livro, como apoiador.
E, cara, virou um projeto, tipo, Eu acho que é referência, muito no legal. próprio Catarse da vida, essas coisas viram uma referência, porque tu conseguiu desenvolver ele muito bem. Início, meio e fim, trabalhar a mídia social, trabalhar no próprio YouTube, as coisas. Tu deu exemplo, cara. E assim, funcionou legal. uma imagem que o pessoal geralmente não associa, tu veio lá mostrar aqui, devagar e sempre, né? Tem que se pensar mais no que você cria do que aonde você quer chegar. Porque quando a pessoa foca muito aonde ela quer chegar, ela às vezes ela quer pular etapas, sacou? E tem uma parada que talvez seja aí a coisa mais da maturidade, que é você perceber que você tem que seguir aquelas etapas. Você pode diminuir o espaço entre elas, mas você não pode pular. Porque todo mundo que gera conteúdo já se pensa na fita benzão, velho. Isso é uma etapa. Pra tu chegar lá é uma meta, mano. E essa parada tu tem que respeitar. Então, assim, é muito difícil você chegar e falar, vou me comprometer a fazer um conteúdo, mas eu vou lançar ele toda semana. Brother, isso você visando... Dá trabalho. Você visando viver disso, tendo que trabalhar com outra parada, significa você não dormir mais, mano. Significa você não sair fim de semana. Porque você não tem grana pra pagar uma equipe, você ainda não recebe grana pra se bancar. E tu faz trabalho de 4, 5, 6, 8, E você 10. faz trabalho de 4, 5, 6, 10. E você tem que trabalhar no paralelo pra pagar suas contas, mano. Então, assim, não é fácil. Então muita gente que começa, termina. Eu comecei o conteúdo pensando da seguinte maneira. O YouTube pra mim foi uma mídia que me tirou de uma bad que eu tava passando na época. Eu não tava focando em viver disso. Mas aí, por outro lado, eu também percebi que tem pouca gente contando história, velho. Eu sou um contador de história, eu olho pro lado e falo assim, caralho, deixa eu ver as pessoas que estão contando história no YouTube. Não tem, mano. Tem poucas, assim. Eu acho que o Whindersson é um puta contador de história, por exemplo. Mas ele não é reconhecido como um contador de história. Eu digo assim, contador de história, cara, que antigamente sentava, acendia uma fogueira, queimava uma parada na fogueira ali e tinha um cara marshmallow, salsicha. Um marshmallow e ficava o cara contando história. Cadê esse cara, brother? Eu sinto falta. E aí, como as minhas histórias ainda são mais nichadas, porque elas falam de coisas que é do mundo mais fechado, eu ainda sou talvez um dos poucos contadores de história nichado pra caralho. Então assim, cadê o contador de história infantil? Deve ter, que eu não devo acessar, mas cadê o contador de história... Vai descobrir já pela Molosquinha, dá mais uns 2, 3 anos, tu vai achar vários. Eu nunca, na Tu vai ver verdade, eu historinha nunca do Homem-Aranha, procurei. tu vai ver a historinha do Hulk lá, a Moeba, a menininha fazendo historinha. Para um conteúdo adulto, não tem, né? Bom, aí o livro vai sair e a partir desse livro a gente vai tentar fazer um lançamento mensal de uma revista de história em quadrinho do Molusco de 16 páginas. Todo mês sai 16 páginas de história em quadrinho do Molusco mensal, impresso. E aí o que acontece? A pessoa vai assinar. Então vai ter uma assinatura que vai ser baixa, todo mês ela vai ganhar uma revista de 16 páginas e essa revista no final do ano vai virar um livro, porque a gente vai juntar 16 de cada. Elas vão conversar. E vão virar um livrinho. E na paralela a gente vai lançar o outro Molusco, mais um livro de Molusco, e vai começar a fazer curadoria, pegar quem é que está produzindo quadrinho, literatura, não sei o que, desse universo mais canalha. E tentar puxar e tentar lançar pela Molusco Comics. Irado. Então assim, essa é a ideia da parada. E é isso, mano. Quem vive de criação própria tem que estar se repensando o tempo todo, brother. Por uma questão de tecnologia, que às vezes a gente está fazendo de um jeito e vê uma parada muito mais fácil de fazer, rápida e simples, quanto pelo formato, de você estar pensando em formatos novos, como é esse do Instagram. Onde as pessoas estão, né? Como é esse do Instagram, de sequencial, que eu te falei. Perfeito. Cara, é isso. Esse bate-papo aqui pra mim foi uma maravilhosa aula aí com o meu grande amigo Molusco, cara. Quem te quiser seguir, te encontrar, o que você indica pra pessoa ver como primeiro conteúdo teu? Sardolaria tá no YouTube, o canal é Mundo Molusco e tá no Spotify, qualquer plataforma de podcast, Sardolaria. @Molusco no Instagram, Belezinha. Twitter também. Dá mais um presente aqui pra você, pimenta do Mini. Essa aqui é a super forte. E também o time Churri com pimenta lá da loja do Mini. Isso aí, ó. Caralho. Olha isso, senhores. Porra. Olha isso. Cara, vou ter que fazer isso. É forte? Essa aí dá pra comer. Essa aí acho que reúne a galera. Eu vou ter que botar um extintor no banheiro depois. Não, é de boa. Essa aí você manda bem. Eu fiz ela pensando em iniciantes. Fiz pensando em mim, né? Tá saindo agora na sequência, que eu tô criando um público de pimenta, vamos dizer. Que eu foda. consegui pegar o cara que não comia, ele começou a provar e falou, gostei.
Aí daqui a pouco esse cara vai falar, agora tá fraco, qual que é mais forte? Vai passando por tarja preta. Tô no level 2 agora, já tem level 2, já tem pimenta de torresmo bovino. Bom, lojadomini.com.br, acessa lá, dá esse carinho aí. Tô fazendo tudo, eu mesmo, todos os processos. Cara, dá trampo, hein? Porra, dá licença, senhora. Manda ver. É porque pimenta eu confesso que eu sou fã, cara. Gosta? Pra caralho. Essa aí tem trava de criança, tem que empurrar e baixar. Caralho, Mini. Caralho, mano. Vou usar muito essa pimenta, velho. Graças a Deus. Ai, muito boa, hein? Caralho, muito boa. Deu até a sede, velho. Aí a gente mata a sede como? Pô, vamos tomando aqui o nosso... Qual o nome do drink que você não falou? Tangerola necrosa. Tangerola Lecrosa com Jurupinga. Esse foi o meu grande amigo Molusco. Valeu, senhores. Gente, obrigado pelo carinho. Eu sou o Henrique Leão. Espero que vocês tenham curtido esse formato novo. Tamo junto. É nóis, Jurupinga. Valeu, Jurupinga. Porra, amigo. Valeu. Irado, galera. Muito bom, muito